Graça e paz, meus queridos irmãos, e a todos que estão nos ouvindo na noite de hoje. Nós estamos mais uma quarta-feira de oração aqui com os irmãos para podermos então glorificar a Deus e orar e, logicamente, aqui meditar sobre a sua palavra. A palavra santa, boa e agradável, que é a palavra de Deus. Eu até já coloquei lá no grupo que o texto hoje selecionado é o texto de Romanos, capítulo 12. Eu selecionei esse texto porque é um texto muito pertinente ao que nós estamos vivenciando nesse momento, e a recomendação do apóstolo Paulo aos irmãos ali em Roma, naquele período, para a igreja, como a igreja deve se comportar, e com isso a gente vai enriquecendo o nosso conhecimento, a nossa visão. Assim, nós iniciamos esse momento de culto de oração da quarta-feira, e chamando para orar. Nada melhor do que orarmos pelo Brasil, orarmos pelos que estão à frente, lutando nessa pandemia, pelos médicos, enfermeiros, pelos hospitais em si, todos aqueles que estão trabalhando dentro dos hospitais, todos os que estão lutando para que esse momento possa passar. Então, nós vamos orar, e muito especial, em favor dos irmãos que estão dentro dos hospitais, aqueles que estão lutando também, nossos irmãos em Cristo, e também aqueles que às vezes nem conhecemos, mas nós nos dirigimos a Deus também em oração, rogando por todos, porque Deus está conosco. Então, nós pedimos aos irmãos, nesse momento, aos irmãos, aos nossos ouvintes, possamos orar. Vamos orar nesse momento. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, ó Deus, pelos teus cuidados. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado de todos nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é Deus por excelência e nos faz ver a tua grandeza. Assim, nesta noite, nós te rogamos pelos enfermeiros, pelos médicos, pelos hospitais que estão cheios de pessoas, ó Deus, carentes, precisando de uma cura, precisando de um milagre. Assim como aqueles que estão infectados, aqueles que precisam urgentemente, ó Deus, serem sarados. Nós colocamos diante do Senhor. Pedimos ao Senhor que possa curá-los para a glória de Deus, porque o Senhor tem autoridade para curar os enfermos aonde quer que eles estejam. Que possam invocar o teu nome para que haja cura e salvação. Assim, na noite de hoje, nos unimos em oração com os nossos irmãos, nos unimos em oração com os nossos ouvintes e cremos, ó Deus, nesse instante, que o Senhor se faz presente nos hospitais, o Senhor se faz presente nos batalhões de segurança da polícia, o Senhor se faz presente durante todos aqueles que estão trabalhando, se esforçando para que o Brasil não pare, de maneira que o Senhor está, com certeza, com seus olhos bem abertos, ser com os caminhoneiros, motoristas, taxistas, todos aqueles, ó Deus, que estão no trânsito, que estão trafegando pelas rodovias, levando cargas para abastecer os supermercados, para que não falte a comida sobre a nossa mesa, mesmo diante de tantos momentos difíceis. Assim, ó Deus, nós te pedimos por cada um. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor seja com o nosso Brasil, ser com o nosso Brasil,
ser com a nossa nação, ser com as igrejas espalhadas pelo Brasil afora, ser com os nossos irmãos, pastores e missionários. Assim nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, nós iniciamos esse trabalho com oração, com confiança, com esperança em Cristo Jesus, que de fato é o Senhor e Salvador da nossa pátria, das nossas vidas. Assim, clamamos ao Senhor e eu creio que Ele há de nos dar a solução o mais breve possível. Eu sei que há muito desespero, há muito pavor entre muitos, mas eu creio que aqueles que estão alicerçados em Deus têm a segurança de que Deus está cuidando de nós. Deus está conosco. Então, por isso é motivo de continuarmos glorificando e exaltando o nome de Cristo Jesus, porque nele esperamos e nele confiamos. Então, eu te chamo a fazer a leitura do texto sagrado. Você pode aí acompanhar na sua Bíblia, do texto sagrado de Romanos, capítulo 12, dos versos 9 ao verso 16. Romanos, capítulo 12, do 9 ao 16. E eu gostaria justamente de que a gente pudesse refletir sobre esse texto, porque esse texto, ele vai falar com certeza, mas muito forte, com relação a este momento que nós estamos vivenciando. Então, Romanos capítulo 12, dos versos 9 ao verso 16, que diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sedes fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, na oração, na perseverança. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento um para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, concedei o lugar da humildade. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Eu quero parar por aqui, porque aqui há várias prerrogativas e aconselhamentos que o apóstolo Paulo faz à igreja e faz a todas as pessoas de uma maneira geral, porque a palavra de Deus, ela é boa e eficaz para todos. E aí, logicamente, que ela instrui e edifica a igreja de Cristo. E aí, nos conselhos do apóstolo Paulo, podemos então verificar essas recomendações. Mas também eu gostaria de ter mais um instrumental. A gente pode ter um instrumental à medida que nós vamos também compartilhar de mais uma oração. Gostaria de te convocar agora, muito especial, de orarmos pela Igreja de Cristo sobre a terra. Eu gostaria que você pudesse agora aí, fazer um cordão de oração em favor da Igreja de Cristo sobre a terra. Vamos orar?
Deus, nós te apresentamos a igreja do Senhor. Te apresentamos então a igreja que está espalhada por todo este planeta. Aonde quer que ela esteja, que o Senhor esteja cuidando, amparando, fortalecendo, consolidando a sua igreja. Que o Senhor use os instrumentos necessários para fortalecer e amparar a sua igreja, de maneira que ela se sinta amparada e possa ter fé e confiança nos momentos de tribulação, nos momentos de tristeza, nos momentos de angústia, nas tempestades, nos dias maus. Que o Senhor nos ajude como igreja a superar estes momentos e, em nome do Senhor Jesus Cristo, possamos vencer estes dias difíceis. E no nome do Senhor, a tua igreja possa ser vitoriosa, como também toda esta nação. Esta nação possa ver o poder de Deus, o poder do alto, de maneira que esta nação veja a grandeza do Filho de Deus. Assim nós oramos por todos os nossos irmãos, nós oramos pelos pastores, nós oramos pelos missionários, oramos, ó Deus, pelos evangelistas, irmãos das diversas igrejas que estão por toda parte. Que o Senhor esteja nesse momento contemplando a cada um, contemplando pelas madrugadas, contemplando, ó Deus, cada um em suas casas. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assim, nós apresentamos com particularidade a Igreja de Cristo. E aí, vamos ouvir mais um instrumental. Eu gostaria que nesse instrumental você continuasse no mesmo espírito de oração, para que pudéssemos manter aí um elo de oração muito firme, fundamentado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se
para meditarmos sobre a palavra de agora à noite, depois dessas reservas, esses momentos de oração. Eu gostaria então de te chamar a palavra de Deus de Romanos, capítulo 12, dos versos 9 ao verso 16, e que já fizemos essa leitura. Eu quero aqui trabalhar esse texto porque esse texto é muito, mas muito pertinente aos nossos dias. Porque, irmãos, amigos ouvintes, precisamos refletir no que o apóstolo Paulo reflete ou fala para a igreja. O que na verdade nós encontramos como fundamento e preparação da igreja. Ele está preparando a igreja para que tenha sentimentos nobres, sentimentos sinceros, sentimentos íntegros. Ele está preparando a igreja para que a igreja tenha o que é mais precioso no meio dela. E ela está falando, além de Cristo, o amor entre todos. Ele está falando do amor. E quando nós falamos do amor, ele está dizendo que o amor de Deus, o amor entre nós, não seja de maneira nenhuma ele seja hipócrita ou falso. Ou seja, o amor de Deus é verdadeiro, assim como o amor de Deus é verdadeiro, assim também seja o amor não fingido ou falso. Talvez você fique pensando, mas o que tem a ver, pastor? Na verdade, esta palavra ou esta mensagem do apóstolo Paulo de amor com relação à pandemia, com relação a esses momentos que nós estamos vivenciando, é que nós estamos vendo uma agressividade muito grande, uma agressividade de vídeos, de pessoas que estão nos transmitindo mensagens de ódio, de que Deus, na verdade, está castigando, odiando as nações pela perversidade e pelo pecado. Observe que o que a palavra de Deus nos recomenda isso é notório para todos. Ela diz: sejais sinceros de coração. Está pedindo para ser sincero de coração. É lógico que quando nós conhecemos a Cristo, passamos a ter padrões morais e éticos, conforme as Escrituras Sagradas estão nos falando. E aí nós temos uma palavra que nos instrui, nos capacita e nos faz enxergar aonde está o mal, aonde estão as coisas que não pertencem a Deus. Por isso que a palavra de Deus já fala em discernimento, porque passamos a discernir as coisas de Deus e as coisas dos homens. À medida que também ele pede para nos afastarmos do mal. E aí é um aviso geral, é uma convocação para todas as nações e para a igreja de Cristo. Afastai-vos, detestai, não se apegai ao mal, mas se distancie, fujam da aparência do mal, porque ela não é boa. E aí, quando nós falamos isso, estamos falando isso de uma maneira geral, onde o próprio Deus pede para todos se afastarem ou detestarem, repudiarem das suas vidas o mal. E quando ele fala isso, ele fala para todas as pessoas. Ele fala para a igreja, ele fala para os que estão fora da igreja, ele fala de uma maneira igual para todos. Então, todos devem se apartar do mal, devem sair, devem mudar de atitude, devem sair da onde estavam fazendo mal para fazer o que é certo, o que é bom. Quando nós falamos então nesses dias em que Deus está
mostrando as nações, as economias das nações, as coisas que são frágeis, são humanas, são pequenas. Ele está, logicamente, nos mostrando a grandeza do Criador e as criaturas. Então, nesses períodos difíceis em que as nações vivenciam, nós estamos vendo, então, aí um chamamento da parte de Deus para uma conversão. Deus, então, mostrando às nações que o seu pecado traz maldição para eles mesmos, que o nosso pecado traz empecilho para nós mesmos. O que está acontecendo no mundo é fruto do pecado, da ignorância, da falta de conhecimento da palavra de Deus. Ao mesmo que olhamos para as Escrituras e nos mostra a misericórdia de Deus, o amor de Deus, e nos mostra que a mensagem ela é igual para todos. Todos devem se apartar, se afastar do mal. E é por isso que ele nos chama para algo muito importante: o amor cordialmente entre todos, o amor cordialmente fraterno, o amor presente na vida da igreja, na vida dos crentes. Então, não podemos jamais, como igreja de Cristo, estar jogando pedra, estar maldizendo, estar apontando, mas antes o correto é orarmos e amarmos. O correto é orarmos e pedirmos a Deus misericórdia. Por quê? Porque todos nós somos pecadores. Assim como a Bíblia diz que por meio de um entrou o pecado no mundo e por conta de um, então, houve salvação. Então, Adão fez entrar o pecado e o outro fez que tivéssemos a salvação, que é Cristo Jesus. Então, temos Adão e temos Cristo. Então, temos um e temos o outro, que nos trouxe a salvação em Cristo Jesus. E Cristo, ele é a misericórdia de Deus presente, viva no meio do seu povo. Então, na verdade, somos convocados hoje à noite para orar pelas nações, orar pela cegueira espiritual das nações, orar pelos nossos comandantes, dirigentes, seja quais são os poderes que eles estejam instalados. Somos convocados a orar por essa nação e dizer a essa nação que a misericórdia do Senhor é grande e que o Senhor perdoa os pecados dessa nação, que o Senhor vai de encontro e aonde quer que o pecador esteja, o Senhor está ali para perdoar e sarar e curar as feridas de todos aqueles que estão clamando por perdão, por salvação, por cura. Então, somos convocados a ver isto aí. Maneira muito especial que ele nos convoca a sermos fervorosos e atenciosos, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sedes esperançosos. Ultimamente, a gente tem visto, às vezes, até alguns depoimentos da seguinte maneira: tá ruim, vai piorar, viu? Ainda vai piorar. Eu prefiro não usar esse termo, que vai piorar. Está tudo nas mãos de Deus. Quem pode dizer se vai piorar ou se vai melhorar? Quem diz é Deus, que tudo sabe e que tudo pode fazer. Então, na verdade, não podemos olhar para o dia da manhã com pessimismo. A palavra é clara que diz: quando o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Então eu não posso perder a esperança de que amanhã será melhor do que hoje, de que amanhã o meu Redentor que vive haverá de me ajudar a superar e vencer, e que amanhã podemos ter notícias bem melhores do que a de hoje.
Não podemos, como igreja, ser pessimistas. Não podemos, como igreja, estar amaldiçoando o dia de amanhã, amaldiçoando as coisas. Não. Ao contrário, devemos ter esperança e convicção, de maneira que Deus ajudará. Assim como Deus ajudará a sua igreja, ajudará também aqueles que estão lá do outro lado, que estão blasfemando, que estão pecando, que estão errando, que estão denegrindo a imagem da Bíblia, a imagem de Deus. Mas a mensagem do Evangelho é uma mensagem que nos convoca a ver o amor de Deus, o perdão de Deus e a justiça de Deus. Ou seja, a justiça a Deus pertence e não a mim, nem a igreja nenhuma. Podemos então perceber isto, porque teremos o nosso coração em paz. Se ficarmos o tempo todo arrumando perspectivas de castigo, de ódio, de vingança, não vamos encontrar a paz que a Bíblia nos dá ou fortalece, nos ampara. Precisamos então estar amparados em Cristo, perseverantes em Cristo e pedindo a Cristo que tenha misericórdia das nações. A dificuldade vem, está aí, é um fato. A economia está sofrendo? Está. Há muita gente nos hospitais morrendo? Sim. Há muita gente doente que saíram curados? Sim. Há muito desespero, medo, terror, pavor? Sim, há. Mas assim como também há muitos que estão em casa esperançosos, convictos que Deus haverá de fazer um milagre, haverá de responder às orações dos justos, haverá de fazer, sabe, com que o dia de amanhã seja um dia melhor do que o de hoje. Porque o dia de amanhã é de Deus e a Ele pertence. Se Ele quiser voltar hoje ou amanhã ou daqui a 100 anos, pertence a Deus. Mas devemos estar preocupados e amparados em fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que eu e você persevere no Senhor, ore um pelos outros, tenha compaixão dos que estão carentes, tenha compaixão e misericórdia no seu coração pelo seu semelhante, pelo seu irmão, tenha compaixão pelas nações que estão em crise, tenha compaixão por aqueles que estão em cegueira espiritual e não conseguem ver a Cristo, o Senhor e Redentor das nações, que haja compaixão em nossos corações. A mensagem da Bíblia é uma mensagem que chama a igreja para orar, para jejuar, para buscar a face do Senhor e pedir misericórdia, para que não tenhamos o mesmo coração de Jonas. O coração de Jonas foi: não há misericórdia para Nínive. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o Senhor se compadeceu em ver aquela nação, aquele povo, e foi ao encontro para mandar a mensagem de arrependimento e mandar uma mensagem de que Deus haveria de sarar, de justificar, de amparar todos aqueles que confessassem os seus pecados e deixassem o mal. O Senhor nos faz esse convite porque nós não somos nada, todos nós somos barros, todos nós somos, portanto, barro e ao barro voltaremos. Então, para que o orgulho? Diz o apóstolo Paulo: não sejais orgulhosos. Ao contrário, é uma palavra muito forte quando ele diz, além da oração, da perseverança, ele diz: compartilhai as necessidades dos santos, ou seja, devemos estar atentos aos irmãos e a todos que estão necessitados. Isso fica uma lembrança para nós nesses dias difíceis, assim como ele também diz
que devemos abençoar os que vos perseguem e abençoar os que mal nos dizem, ou os que maldizem, ou os que amaldiçoam a própria igreja, ou a nossa fé, ou a nossa palavra, a palavra de Deus, a nossa esperança. E aí a Bíblia nos convida a ter paciência e a abençoar. Então, no momento, é hora para estarmos então pedindo a Deus para ter misericórdia desta nação e abençoar esta nação. Porque a palavra de Deus é grande e nos diz que Ele é misericórdia. Então eu vos trago hoje uma mensagem de paz, irmão. Eu não sei se o que está se passando no coração de muitos, que somente Deus é que pode julgar, mas nesses dias, deixemos então mensagens de ódio, seja o que for, deixemos então mensagens que não traga paz ao nosso coração. Possamos então dar lugar ao perdão, ao amor, à oração, à leitura da palavra, para que tenhamos paz em nossas casas, mente tranquila, oremos pelas nações, oremos por nossa nação, oremos pelos povos, oremos pela necessidade de se alcançar os povos, de se haver luz no meio das trevas, de se haver, aquela solução, que haja esperança. Sabe por quê? Porque não faz parte do povo de Deus, quanto mais pior, melhor. Não faz parte do povo de Deus. O povo de Deus é um povo que ora, que busca a face do Senhor, não só para si, mas por todos os que estão vivos, por todas as nações, por todos os outros que estão, ao nosso redor. A busca é pela paz, a busca é pela harmonia, a busca é pela bênção do Senhor. Porque no nosso meio, onde vivemos, aonde estamos, há muitos erros. Há sim erros em tudo que é lugar. Mas Deus é bom e perdoa, porque nós somos agraciados pelo perdão e pela bondade de Deus. Não vem de mim, nem vem de você, mas vem da parte de Deus, que é bom, longânimo e misericordioso. Se Deus fosse castigar, se Deus fosse punir todos os pecadores dessa terra, eu lhe pergunto agora, será que iria sobrar um? Será que há um justo sequer que não tenha pecado nesta terra? Com certeza não. Com certeza você sabe muito bem, tanto quanto eu, que todos nós somos vulneráveis a pecar, a errar, mas destituídos estamos pela graça, misericórdia, bondade, amor de Deus. Então, eu vejo hoje com você que Deus olha para estas nações e vê tantas vidas, e a palavra já nos confirma dizendo que Ele não tem prazer na morte de ninguém, nem dos ímpios. Quando nós falamos ímpios, são aqueles que se mantêm rebeldes, nem dos ímpios, nem daqueles que estão com a cegueira nos seus olhos para não enxergar o Criador, o Senhor de todas as coisas. Mas mesmo assim o Senhor se compadece, o Senhor estende sua mão e nos ajuda em todos os momentos da nossa vida. Precisamos então, diante dessa mensagem, encontrar consolo e descansar o nosso coração. Não compete a nós estarmos fazendo julgamento.
o julgamento é do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele sabe muito bem julgar. Não ficou para a igreja julgar. Devemos ter muito cuidado com os juízos de valores que proferimos. E ainda ontem eu estava fazendo um estudo sobre esse assunto, bem aprofundado, com alguns irmãos da igreja. E isso nos fez aflorar a mensagem de hoje também. Mas alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem de estarmos observando que os que estão alegres devemos nos alegrar, os que estão tristes devemos entristecer. Devemos estar sentindo o que o outro está sentindo. É o que a palavra de Deus nos diz. Não é só olhar os nossos próprios sentimentos ou olhar o nosso bem-estar, não. A palavra de Deus não nos diz isso não, nem diz isso para a igreja. A igreja deve estar orando. É certo que no meio de muitos um está chorando, outro está sorrindo, porque há situações diferentes para muitos, no mesmo dia, na mesma hora, mas a Bíblia nos convoca a sermos sábios e inteligentes. E por fim, tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, concedei então lugar à humildade. Devemos ser humildes e reconhecer que esta situação difícil é para todos. Que esta situação difícil é para disciplinar a todos. Todos são disciplinados, todos são advertidos e todos são alertados, para que veja que o Senhor é Deus e excelente nos céus e na terra, para perdoar os nossos pecados e nos conceder o livramento necessário para sobrevivermos às dificuldades das mais adversas. Então, eu quero que você descanse em paz, descanse tranquilo o seu coração, repouse sobre a misericórdia, sobre o amor de Deus, possamos amar, possamos orar, possamos, estar juntos, orando e jejuando por esta nação, para que Deus tenha misericórdia de todos, porque há muitas vidas, e vidas importantes, o qual Jesus morreu e ressuscitou, e vivo está para conceder o perdão a todos quantos o reconhecerem como Senhor, Salvador, e confessar os seus pecados. Pois as misericórdias do Senhor se renovam manhã após manhã. E aí eu te convido então a vermos as misericórdias do Senhor, que é bem melhor do que qualquer outro sentimento ou acusação que possa existir. Nesses dias nós estamos precisando de muita paz e não de ódio, de muita misericórdia e compreensão, de compaixão. Então, eu te convido a continuar orando e clamando e jejuando pelas nações, pela sua cidade, por nossa cidade, aqui em Moreno, pela nação, por nosso estado, enfim, que possamos orar por este Brasil imenso, grande, e que Deus tenha misericórdia de nós. Eu gostaria então de também te convocar a mais uma vez orar e estarmos aqui suspendendo esse trabalho de oração. E mais uma vez agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos juntos, de estarmos vivos e de estarmos nesse momento muito especial orando e clamando a Deus e crendo que Deus se faz presente, Deus está presente,
que Deus está agindo, que Deus está, sabe, trabalhando de maneira extraordinária. Eu não quero trazer pensamento pessimista. Eu não quero perder a minha esperança. Eu não quero perder a minha paz. Eu quero continuar crendo em Cristo Jesus, a minha esperança, a minha salvação, a solução desta nação é Jesus Cristo. Por isso Jesus é a esperança dessa nação. E a crer que o Senhor está para perdoar todo pecador que se arrependa dos seus pecados. Vamos pregar o Evangelho e vamos dizer a essa nação que Deus está para perdoar os pecados desta nação. E se esta nação se curvar a Ele, então Ele sarará esta nação, Ele salvará esta nação e tantas outras que se curvar e confessar que Ele é o Senhor e confessar os seus pecados. Vamos orar. Deus, nós te suplicamos mais uma vez por esta nação. Te suplicamos então para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor possa ser, ó Deus, presente na vida de todo aquele que invocar o teu nome nesse instante, aonde quer que esteja, seja nos leitos de hospitais, seja na sua própria casa, seja na rua, seja no ônibus, seja onde for, que o Senhor possa ajudar, que o Senhor possa estar presente e possa intervir, seja qual for a situação. Assim, ó Deus, te pedimos por este mundo que está tão atribulado, pedimos a tua compaixão, as tuas misericórdias, e que possamos ter paz, que possamos de mente tranquila descansar em paz no Senhor e estar esperando então a solução em Cristo Jesus o Senhor. Estarmos esperançosos em Cristo, que é a esperança da sua igreja. Eu sei que os dias são maus. Eu sei que a tua palavra nos adverte que os dias são difíceis, mas também a tua palavra nos diz: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se é para ter bom ânimo, tenhamos bom ânimo e esperança no Senhor, para vencermos os dias difíceis, estes momentos difíceis. Assim nós oramos e cremos que o Senhor é a nossa salvação. Assim, meu irmão, meu amigo, foi um prazer estar com você hoje à noite. Foi um prazer compartilhar destes momentos. Graças a Deus que a sua palavra nos dá paz, entendimento, que nós precisamos estar orando e levando a palavra de boas novas, de salvação. E se esta nação ouvir a voz do Senhor, e se esta nação se arrepender dos seus erros, então o Senhor ouvirá dos céus, sarará esta nação, e esta nação será mais muito próspera, porque o Deus que sara a terra é o Deus que dá prosperidade em todos os sentidos, quer espiritual, quer material. Então, é com esta palavra que eu suspendo o trabalho de hoje à noite, desde já agradecendo todos os irmãos que estão logados, que estão conosco, que estão presentes nas nossas lives, que estão orando, que estão aí dando o seu ok, o seu amém. Graças a Deus por vários irmãos, assim como também muitos dos nossos irmãos que têm se esforçado para viver de fé em fé, de viver pautado na fé, pautado na esperança de Cristo Jesus. Assim, irmãos, nos despedimos com este momento de instrumental e aí, em nome do Senhor, tenha uma noite de paz.